Bem, agora a gente faz um alerta para a saúde mental das pessoas, porque uma pesquisa americana aponta que pacientes estão usando inteligência artificial junto com a terapia tradicional. As imagens que vocês estão acompanhando estão erradas, mas essa pesquisa americana aponta que pelo menos 1/3 dos pacientes estão, junto com a terapia tradicional, falando com os chatbots, junto com a inteligência artificial, ou seja, como se tivesse 2 psicólogos. Mas isso é muito perigoso. E quem vai chegar ao vivo aqui para conversar e fazer uma análise sobre essa pesquisa, que aponta que pelo menos 1/3 dos pacientes está usando chatbots, é a Bibiane Paiva, psicanalista. É perigoso a gente conversar com o chatbot, usar aí a Babiane Paiva, psicanalista. Babiane, é perigoso a gente fazer um tratamento psicológico com a inteligência artificial? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, audiência. Olha, eu acredito que nesse primeiro momento, nós estamos aí no momento de experimentação. Então, a experimentação é livre. Mas nós precisamos deixar claro que é uma inteligência artificial. E o que a gente vê muitas vezes quando a pessoa vai utilizar é que ela toma aquilo como uma verdade absoluta. E isso que é o grande perigo. Então, quando a pessoa ela coloca toda essa confiança em cima de uma inteligência artificial, o risco se torna ainda maior. E veja bem, essa pesquisa feita nos Estados Unidos, imagina se essa pesquisa fosse feita nas ruas brasileiras, Quantas pessoas aí não estão experimentando as inteligências artificiais para ir nesse viés de vai ser minha terapia. Todos nós ali, temos as questões que precisam ser trabalhadas, mas o fato é que a máquina, ela não tem a expertise de um profissional da saúde. Então, ela não consegue perceber as nuances, de um sinal de crise, de onde que pode trazer fator, inclusive novidade, porque a inteligência artificial, isso é muito importante das pessoas entenderem, é que ela precisa de informações para ser alimentada. Então, são máquinas, são algoritmos criados para engajar. Então, ela quer que você fique ali mais tempo, ela vai tentar te trazer respostas inteligentes o tempo todo. E isso se torna muito sedutor. Só que o que acontece? No processo da terapia, muitas pessoas precisam aprender muitas vezes a se questionar, a ver o mundo de uma outra forma. E não muitas vezes pegar respostas prontas e que elas já vêm ali o que a gente chama de enviesadas. O que é isso, Pedro e pessoal? Você vai colocando informações de acordo com a forma com que você pensa e vê o mundo. E muitas vezes o profissional ele vem trazer um outro olhar, ampliando esse prisma. Mas a inteligência artificial, como você vai alimentando aquelas informações da forma com que você pensa e raciocina o mundo, ela vai te dar respostas muito em cima daquilo que você falar. Muitas vezes tentando te agradar, e não é incomum que às vezes a pessoa esteja ali conversando com a inteligência artificial e às vezes ela dá uma resposta assim, muito estranha. A pessoa fala, nossa, mas você lembra que eu te falei que eu tinha esse problema? A inteligência artificial vai dizer, nossa, você tem razão, então vamos para o outro lado. Então, assim, não dá para confiar. Eu acho que se a pessoa, ela testa a inteligência artificial com o intuito de vamos ver o que ela traz, mas sabendo que existem falhas, existem várias limitações, é uma coisa. Agora, colocar aquela máquina no patamar que está hoje, no mesmo patamar de um profissional da saúde mental, aí sim é um risco grande, porque possivelmente essa pessoa não vai sair do lugar. E aquela sensação de solidão que suponhamos que a pessoa tenha, ela vai tender a ser aumentada num curto prazo de tempo, porque às vezes num primeiro momento a pessoa pensa, não, se eu vou conversar aqui, minha solidão diminui. Mas no intervalo de tempo muito pequeno, ela já vai perceber que não, que aquilo ali vai aprofundando ainda mais a problemática, e aí, essa máquina muitas vezes não vai conseguir te fazer sair daquele lugar, e aí é a hora de realmente ir para terapia. Até pode ser um efeito contrário, Babiane? Porque nós temos também pessoas, às vezes, com diagnóstico e ela acaba reforçando ali as informações e vira um perigo. Eu estou falando baseado num caso que eu acompanhei pessoalmente e é muito triste você ver a conversa da pessoa com a inteligência artificial, porque ela vai dando corda, às vezes, por uma realidade que não é realidade. Então, na verdade, deveria talvez ter até algum filtro, porque você lê e vê a IA dando corda
Olha, é muito triste e até perigoso. É muito triste e perigoso, e nós estamos ainda numa era artificial, né, onde a internet tem muita influência sobre a nossa forma de pensar, e existem muitos comparativos. Então, o tempo todo a gente está ali com uma sensação de insatisfação, de algo a melhorar. E a IA, muitas vezes, ela vai vir como se fosse assim, te abraçando. Mas é um falso abraço, que é isso que você está falando. Ela vai te dando corda para ver até onde vai. Mas em que ponto é útil, por exemplo, você até citou a questão do diagnóstico. Quando um profissional da área da saúde, muitas vezes, ele alimenta essa inteligência artificial a fim de tentar trazer ainda mais precisão para esse diagnóstico, se torna muito positivo. Por quê? Porque dentro da IA existe um banco de dados importante, né, que está ali toda a listagem ali dos transtornos mentais. Então, esse profissional da saúde, muitas vezes, ele pode fazer uso no intuito de minimizar erros de diagnóstico. Agora, o paciente, que muitas vezes ele não sabe para onde direcionar essa pergunta, a maioria das pessoas, Pedro, que precisa, nesse momento, né, de um atendimento terapêutico, muitos que procuram, às vezes, já estão em momentos muito agudos de dor, de problemática de vida existencial. Quando ela vai para uma inteligência artificial, muitas vezes ela vai fazer perguntas muito desconexas, que é natural, que é o jeito que ela está por dentro. E se ela realmente vai ali direcionando uma fala ao momento que ela vai teclando, de fato, a inteligência artificial, ela tem grandes chances de não trazer para você algo que seja útil. E volto a dizer, né, aquele fator, nossa, eu não tinha pensado nisso, porque aí ela não consegue copiar o cérebro humano. Então, muitas vezes ali, durante as sessões de análise, a gente está ali conversando, né, durante a terapia, o terapeuta ali naquele olhar distante, sem julgar e observando, ele faz a pessoa ali, às vezes faz um questionamento, faz uma pergunta, vem com uma outra proposta, a pessoa fala, não tinha pensado por esse lado. Meu Deus, isso mexeu muito comigo. E na inteligência artificial hoje você não vai ter isso, só se um dia eles conseguirem replicar exatamente igual ao cérebro humano. Mas nós sabemos que hoje, inclusive, as pesquisas em relação ao cérebro humano, elas ainda também têm muito a vencer. Então, é um longo caminho. A IA, ela pode sim ser gostosa, né, ali de você experimentar e brincar um pouco ali naquele contexto, mas quando vem para cuidar da sua saúde mental, aí é um ponto de alerta muito importante, porque alguns empecilhos, alguns buracos que às vezes estão no tamanho X, eles podem se tornar gigantes se você colocar a sua saúde mental a serviço de uma inteligência artificial. E, de fato, né, não terceirizar, porque o profissional que é especialista nisso, né, ele vai te analisar. Igual você comentou, às vezes pode parecer que tá frio a consulta, mas pelo contrário, o profissional está analisando o tempo todo e isso faz uma grande diferença, né? Sim. E permitir, né, esse processo. E é interessante que é porque é o fator novidade, né? As pessoas têm que experimentar e testar. Mas num curto prazo, repito, né, você precisa ir mexer nas inteligências artificiais, brincar de perguntar, mas entendendo que aquilo é uma máquina e não são verdades absolutas. Até porque ninguém tem verdade absoluta sobre nada. Mas no acolhimento humano existe algo que, nessa interpessoalidade, porque nós somos seres sociais, ela vai preenchendo você de formas que você nem percebe. Enquanto que a inteligência artificial, ela tende a retirar de você, esvair de você conexões importantes e que no médio e curto prazo você começa a perceber. É claro que hoje as inteligências artificiais, elas já têm alguns parâmetros, né, alguns algoritmos que percebem alguns riscos e disparam alarmes. Por exemplo, já teve casos de um pai que estava pesquisando ali formas de tirar a vida do próprio filho, e a IA identificou aquilo ali, a inteligência artificial identificou e disparou os alarmes para as polícias, e essa criança pode ser salva a tempo. Isso é um ponto positivo? Agora, quando a gente diz terapia com IA, não, ainda não. Pode ser que um dia, né, não saberemos, mas hoje ela não tem essas expertises humanas, esse olhar de te perceber, de olhar para você e perceber muitas vezes alguns sinais que você pode começar a entrar em crise ou que você esteja numa crise. Ela não consegue perceber as nuances, porque se você não escreve, se você não consegue elaborar isso para passar para IA,
ela não vai conseguir nem chegar próximo do que você está. E se o seu vocabulário sobre as suas emoções, sobre os seus problemas também precisa ser maior, o que é a realidade da maioria das pessoas, você não vai conseguir explicar da forma devida. E aí o erro é muito maior. Então, realmente não é recomendado fazer essas substituições, não. Ela não foi feita para isso. E, Babiane, já encerrando nossa entrevista, tu sabe como é tempo de televisão, mas ainda tem uma última pergunta. No final das contas, a terapia de fato é um confronto, né? A gente tem que ouvir o que a gente não quer para melhorar. Não é fácil ser confrontado, mas é daí que vem a solução, né? Sim, exatamente. E no momento terapêutico, Pedro, vão ter momentos que é o momento de acolher, porque nós conseguimos perceber muitas vezes o que o paciente que está na nossa frente tem condições de receber naquele momento. Muitas vezes a gente faz um trabalho ali de reconstrução dessa autoestima. Então, muitas vezes, nesse processo, vai ter várias afirmações de perceber os pontos fortes que a pessoa tem. Então, a gente deixa essa pessoa ali num processo mais robusto, dela pegar mais essas qualidades que ela já tem, se apoderar dela, ou até mesmo começar a perceber o que ela tem, porque ela ainda não percebe. E aí, depois disso, a cada camada que a gente vai construindo com essa pessoa, nós podemos ir fazendo esses confrontos, a fim de fazer a pessoa sair de um ponto A e para um ponto B, onde ela se sinta melhor, mais feliz, mais harmonizada ali nas questões que ela traz. Então, mas só o olhar terapêutico consegue sentir o outro ser humano e falar assim, olha, agora a gente consegue trabalhar isso aqui. Agora a pessoa já está aberta para aquilo ou não está? Porque muitas vezes nós estamos conversando com o paciente e a gente já consegue enxergar algumas coisas lá na frente. Mas nós vamos trabalhando de forma cadenciada, muitas vezes conforme essa pessoa vai nos autorizando a cada etapa. Porque isso é muito importante, isso é o fator humano. Então vão ter sim os momentos onde a pessoa vai ser a Babiane falou aquilo e doeu. E vai ter outros momentos, não, peraí, mas ela primeiro construiu uma força aqui dentro de mim, ela fez, né, eu entender as forças que eu tenho, juntos aqui construímos esse espaço de respeito, de compartilhar, onde eu posso realmente colocar, e agora a gente começa aí também numas partes mais difíceis. E essa é a natureza terapêutica, é esse perceber, hora tirar, hora dar, hora crescer, hora diminuir, esse movimento, porque é a própria vida, a vida é esse movimento. Então, no consultório terapêutico é onde a gente consegue perceber essas nuances que a IA não consegue. Sem dúvidas, Babiane Paiva, psicanalista, muito obrigado pela entrevista, até uma próxima. Obrigada, eu agradeço demais, obrigada, pessoal, boa tarde.